Olá, audiência, estamos aqui com mais um programa do Novo Comércio Cast. Importante lembrá-los que precisamos muito que vocês curtam e compartilhem nossas redes sociais, que tem o apoio aí do Sindivale, da Camec, da Portinhola, que não poderia deixar de estar apoiando, né, a nossa empresa, naquilo que a gente acredita. E hoje a gente está aqui com uma empreendedora muito importante, que é a Larissa Mota. Seja bem-vinda, Larissa. Obrigada. E ela tem também, além de ser empreendedora na área de contabilidade, ela tem um projeto que ela vai contar para nós aqui, que é, como que é? Chama Diz Aí Empreendedora. Diz Aí Empreendedora. Então, para vocês mulheres que vão estar nos assistindo, né, vão acompanhar aí essa trajetória da Larissa e do empreendimento que ela está querendo montar para vocês mulheres acompanharem ela aí na rede social. É isso aí. Larissa, seja bem-vinda, um prazer recebê-la aqui. Obrigada. E hoje a gente quer bater um papo assim, dentro da sua linha, né? Sim. Da contabilidade. Eu gostaria muito que você falasse para a nossa audiência, né, da importância da contratação da contabilidade quando o empresário vai montar a sua empresa, né, que é talvez uma das peças fundamentais no início da montagem da empresa e durante, lógico. Sim. Né? E também que você coloque para nós sobre esse projeto aí para as mulheres aí, tá bom? Sim, vamos lá. Boa tarde, pessoal. Boa tarde quem está nos ouvindo. Para quem está escutando à tarde, aqui, né? Porque pode estar escutando à noite, é dia. É o bom dia, boa tarde, boa noite, né? Isso. Quem está nos ouvindo, é um prazer estar aqui. Agradeço, Alexandre, a oportunidade de trazer um pouquinho da contabilidade, do projeto do Desempreendedora. Eu sou a Larissa Machado, tenho 29 anos, Pouso Alegrense. Eu atuo no ramo de contabilidade já há 8 anos, só que há 3 anos eu estou na contabilidade privada com um negócio próprio. Então eu fui contadora do município de Pouso Alegre durante 4 anos e meio, desisti do poder público e resolvi empreender aí na caminhada da contabilidade. Vem crescendo muito esse nicho, percebo que a contabilidade vem se expandindo muito. Por quê? Porque hoje as pessoas dão mais vazão ao contador dentro das empresas. E é uma necessidade e uma realidade que deve acontecer. Vem melhorado muito a nossa atuação, né? Porque antigamente o contador era o contador de guia, era o cara que te mandava guia no dia do imposto e você tinha raiva dele. Hoje em dia não, hoje o contador é mais um parceiro do empreendedor e ele tem que ser mesmo, porque um bom alinhamento contábil no começo da gestão do empreendedor vai facilitar a vida desse cara ao longo da jornada. Óbvio que não só no começo, vai caminhar o resto da trajetória. Infelizmente a gente não vai poder fugir, é um trabalho de longo prazo. Mas um contador eficiente no começo vai te poupar de muitos erros e vai te orientar para um melhor caminho. Então, assim, é inevitável escolher um bom parceiro para essa caminhada. É aquele dito, né? Um contador e um advogado você tem que ter pro resto da sua vida. E é verdade, viu? Ô Larissa, e uma coisa que assim, a gente escuta muito assim, de empresários que estão no início, às vezes eles vão chegar para uma contabilidade e eles falam assim, mas o contador pediu um valor alto para poder fazer minha contabilidade. É uma reflexão que a gente tem que trazer Sim. também, porque existem os regimes tributários, né? Sim. Que você pode explicar melhor e às vezes essa negociação faz com que o próprio contador possa indicar um regime que seja mais simples dele trabalhar. Uma vez que você quer pagar pouco, né? Exatamente. Então o contador pode pensar, já que ele quer negociar, vou colocar ele num regime tal que me dá menos trabalho. Acontece isso? Acontece. O que acontece para a gente entender um pouquinho quais são os regimes? Os regimes, eles norteiam a empresa de acordo com estrutura dessa empresa, se ela é pequeno porte, se ela é médio porte, se ela é microempresa, quantos colaboradores tem essa empresa, quais produtos essa empresa atua, se ela trabalha com serviços. Então, tem N fatores que vão nos dizer qual regime será o melhor para aquela empresa. Não necessariamente começar no Simples Nacional facilitaria a vida daquele cara. Talvez o produto que aquela pessoa trabalhe seria mais vantajoso para ele estar num lucro presumido ou num lucro real. O que exige muito dessas pessoas quando elas deixam de optar pelo simples e inicialmente já optam por um outro regime? A complexidade desse regime. Porque ele é complexo tanto para o empresário quanto para o contador. E por ter essa complexidade, né, esse nível de exigência, acaba que o custo é maior. Então, assim, um bom contador, ele não vai te recomendar o simples só porque ele é simples e porque é barato. Mas qual regime melhor facilita a vida daquele empresário? É o lucro presumido? Então é mais vantagem estar no lucro presumido, você me pagar mais honorário, entretanto você ter um custo de tributos menor.
você ter uma gestão muito mais eficiente, um planejamento tributário muito mais alinhado com a sua empresa, do que eu te colocar no simples, te cobrar barato, mas você pagar 3 vezes mais imposto. Então, assim, não é a facilidade, pelo menos na forma que eu trabalho, que o escritório trabalha, que nós optamos qual regime, né, oferecer para aquele cliente, mas sim qual estrutura aquele regime vai ser melhor encaixado. Então, hoje em dia não, acho que sempre, desde o começo da caminhada, eu e meu sócio, a gente alinha muito mais a estrutura da pessoa. Óbvio que, na maioria dos casos, o simples favorece, concordo. Mas existem casos específicos e atividades específicas que outros regimes vão facilitar a vida desse cara. Claro, vão exigir outras responsabilidades, como, por exemplo, uma contabilidade perfeita, ou seja, uma administração interna perfeita. Vão, mas isso vai desonerar ele no final do mês. Então, vale a pena pensar sobre isso. É interessante para a nossa audiência, porque assim, quando você vai montar a empresa, às vezes você já quer montar sempre dando jeitinho. Exatamente, né? É um modo brasileiro. Eu quero dar um jeitinho, como que eu vou comprar? Eu vou comprar sem nota, eu vou comprar com meia nota ou com nota. Sim, é verdade. E daí depois vou negociar com o meu contador, que de repente seja nesse início e durante toda a jornada, como você diz, uma das pessoas mais importantes, né? Sim, é o braço, né? Para a empresa. Então, assim, é importante que a nossa audiência, principalmente você, empresário, que quer empreender, que possa saber quais são, né, os caminhos, os passos. Dentro dessa condição tributária, para que possa explicar realmente para o seu contador o que você quer fazer, da forma como você quer fazer. Exatamente, né? exatamente. E entender que ser empresário não pode ser da noite para o dia. A gente tem discutido isso muito nos podcasts que nós temos tido aqui, que normalmente no país nosso, as pessoas cai uma estrela cadente na cabeça dele e ele fala, vou me tornar empresário. É verdade. E para você ser assim. contabilista, você teve que estudar. Com certeza. Então, assim, são duas questões que hoje a sociedade chama de dores, que a gente fala que é problema e grandes problemas, é que muitos empresários não estudam para ser empresário, não estudam o seu negócio. Exatamente. E tentam se tornar empresários. Alguns até dão sorte e conseguem, né, acertar, mesmo sem estudar. E muitas pessoas que querem trabalhar no comércio e acham que vão ser vendedores porque não deram certo em alguma coisa. Exatamente. Não entendendo que ser vendedor talvez hoje seja uma das profissões mais bonitas e mais difíceis que existem. Sim. Você tem que ter vocação efetivamente para ser um bom vendedor, não um entregador. Sim. Então, assim, para nós é uma alegria muito grande quando você fala desses detalhes da contabilidade. Sim. Né? E hoje, dentro desse empreender seu, qual que foi a maior dificuldade? Porque quando a gente está falando de empreender aqui, pode ser que amanhã você inspire outras pessoas a montarem a sua contabilidade, outras pessoas que já trabalham em contabilidade, montar a sua própria contabilidade, ou como você trabalhava, né, na contabilidade pública, dentro da área privada. Tá. Ontem eu estava conversando exatamente sobre isso e a gente estava falando para o pessoal, fiz uma palestra, estava falando para eles, eram apenas empresários que estavam presentes, e eu comentei com eles assim, gente, quando vocês escolhem ser empresários, vocês escolhem o bom e o ruim. E todo mundo que chega no escritório, eu sou muito sincero, eu gosto de trabalhar muito com clareza. Eu acho que é por isso que os meus clientes são muito fiéis a mim, ao meu trabalho. Porque eu sempre falo realidades do que vai vir pela frente. Por quê? Porque as pessoas romantizam o empreendedorismo. O empreendedorismo não é fácil. Tem dias que eu trabalho 15 horas por dia, tem dias que eu trabalho 6 horas por dia. Mas as pessoas às vezes romantizam as 6 horas, mas não falam das 15 que aconteceram ali, né? Então, assim, empreender e empreender no Brasil, numa cultura onde a gente cresce recriminando o governo, indo contra sindicato, é muito difícil a gente como empresário deixar isso para trás, mas é necessário. Enquanto você não encara o empreendedorismo como você batalhar, você olhar os pontos positivos, você olhar não o imposto que você paga, porque se você está pagando imposto, você está faturando. É olhar, eu estou faturando, o que eu posso potencializar no meu faturamento? Ao invés de olhar, nossa, olha o tanto de imposto que pago, olha o tanto de dinheiro que eu dou para o governo. Então, assim, ontem eu falei muito sobre isso, sobre os prós e os contras, e eles sempre vão existir em qualquer ramo. Só que quando você decide ser empresário, isso não pode ser o seu viés de olhar esse caminho. Não deve ser esse caminho que deve ser olhado. Não, deve ser olhado o curso de onde você quer chegar. Qual que é o teu propósito? É isso que deve te manter em pé. Hoje eu vejo muito empresário querendo só uma mão com açúcar. E aí as empresas que acontecem duram 2, 3 anos. Não conseguem se sustentar. E empreender é um dia por vez. Só que se você não estiver sempre pensando positivo, sempre pensando em prosperar, você não consegue sobreviver. Porque como eu disse,
os dias bons são muito bons, mas os dias ruins também são muito ruins. Então, assim, ou você passa a enxergar o empreendedorismo como um propósito na sua vida, ou você não vai conseguir se sustentar no mercado. Porque o mercado é uma oscilação, como eu disse. E a gente estava batendo muito nessa tecla ontem, e eu trago ela aqui novamente, como é importante a preparação para se empreender, a preparação para ser um empresário. Que eu gosto de retratar o empreendedorismo como o cara que é inovador, que é o cara que dá aquele start. Mas se ele não tiver o perfil de empresário para sustentar a carga de peso, de cobrança, ele não vai conseguir se manter. Então, esses dois perfis, eles caminham junto quando você decide montar algo, estar à frente de algo. E você tem que estar disposto. Porque não é a figurinha que você cola ali e deixa acontecer, não. Você tem que estar ali insistindo, você tem que estar ali alimentando seu time, você tem que estar ali estudando sobre liderança, sobre inteligência emocional, porque hoje em dia as pessoas são mais frágeis ao emocional do outro, então a gente tem que saber lidar com pessoas. Não é só sobre o seu negócio. Isso é só um pontinho dentro do empreendedorismo, dentro de ser empresário. Mas existem inúmeros fatores que fazem uma boa gestão de empresa. Então a gente tem que aprender a estudar para ser isso. Não andar simplesmente para startar e deixar acontecer. Em algum momento vai dar problema. E nesse empreendimento seu de contabilidade hoje, que você identificou, que você falou, não, vou montar. Sim. E de repente você falou, nossa, não sabia que era assim. Aconteceu. Esses dias eu estava conversando com uma tia minha que é contadora há anos, tem um escritório muito antigo aqui na cidade. Eu falei, a senhora não me falou que era essa bucha, hein? Aí ela falou, se eu contasse, eu não ia abrir. Eu falei, e realmente tem dias que é um sufoco, porque a gente lida com pessoas, a gente lida com colaboradores, a gente lida com dinheiro. Então, assim, existe um peso muito grande. E a gente lida com uma cultura que o contador não é o cara que deve ser valorizado. Então, eu venho batendo muito nessa tecla da parceria, tanto que eu não chamo meus clientes de clientes, eu chamo eles de parceiros. Até mesmo nas minhas propostas de serviço, eu nunca falo cliente, tá? Eu sempre falo parceria com. Eu nunca falo honorário, eu falo investimento. Porque você ter um contador é literalmente um investimento que você faz na sua empresa. Um mau contador vai arruinar a sua empresa. E o que a gente mais vê, o que eu mais recebo quando a gente pega migração de empresa pra gente, que era de outra contabilidade e vem pra gente, são erros. Erros de contabilização, erro de apuração de imposto. Então, assim, será que aquele cara que estava com aquele contador errado, que escolheu por preço, talvez não esteja pagando esse preço ao longo dos anos? Com certeza. Então, assim, hoje, escolher um bom profissional, um bom contador vai te desonerar de muita coisa ao longo do tempo. Não só de problema, porque problema é desgaste, mas de dinheiro mesmo. E a gente sabe também, Larissa, que no país nosso, nos últimos anos, cresceu muito a questão do MEI. Sim. Né? E a gente escuta nas rodas que muitos MEIs já não deveriam nem estar como MEI, já poderia estar... Com certeza. Já ultrapassou a questão do MEI há muito tempo. Né? Com certeza. E que o MEI também não tem a questão da obrigatoriedade da contabilidade, é isso mesmo? Na verdade, assim, o MEI, ele foi uma facilidade do governo que viu uma situação para registrar pessoas que trabalhavam no anonimato aí. Então, viu atividades que poderiam ser legalizadas e até mesmo como uma forma de controle e monitoramento da quantidade de pessoas que executam tarefas onde está gerando esse dinheiro. Isso não está escrito em nenhum lugar, mas a gente, como contador, enxerga dessa forma, porque foi o único meio de saber que fulano faz isso, que ciclano faz aquilo e linkar essas pessoas ao movimento financeiro que elas tinham. O que acontece com o MEI? O MEI ele teve esse intuito de facilitar a vida dessas pessoas, tornar elas pessoas jurídicas, né, a possibilidade de pessoa jurídica com um custo menor, porque o MEI só paga uma taxinha. Entretanto, essa limitação do MEI fez com que algumas pessoas não respeitassem o intuito do MEI. Então, o MEI ele veio como facilitar pessoas que queriam um registro, queriam um amparo do governo, queriam ser identificadas como tal, como as suas empresas, né, à frente da sua própria empresa. Só que hoje, com mais de 14 milhões de MEIs registrados aí, a gente viu uma situação de... Ele meio que perdeu uma característica de empresa. Tanto que quando você fala que você é MEI, as pessoas não te enxergam como empresa. Elas chegam, você é MEI, como se fosse uma coisa externa a isso. Uhum. Por quê? Porque muitas pessoas não respeitam o que o MEI propõe. Um exemplo, o MEI tem atividades restritas. Muita gente utiliza uma atividade qualquer lá, mas executa outra atividade. Muitas. E como que isso acontece? Tira a nota fiscal na atividade que está no MEI, mas na verdade o serviço é outro. Porque tem atividades que são excluídas do MEI.
teriam que ser uma MN, uma microempresa. Mas as pessoas fazem isso. Outro exemplo, faturamento. Como o MEI está isento de emissão de nota fiscal ou de cupom, as pessoas aproveitam para extrapolarem o faturamento. O faturamento do MEI hoje gira em torno de 81 mil ao ano, sendo 6.700 ao mês. Esse 6.700 ele não é fixo. Então, por exemplo, se você um mês você faturou menos, no outro você tem como fazer essa compensação pela ausência do mês anterior. Só que as pessoas, na maioria delas, não faturam 6.700, faturam muito mais. Eu conheço pessoas que já chegaram a faturar mais de 30 mil no mês. Então, assim, elas se arriscam, porque literalmente, se a lei fala que é isso, você está se arriscando, você está descumprindo, né? Se arriscam porque ainda não existe uma fiscalização tão rápida, mas já existe fiscalização. Tanto a fiscalização do Pix quanto do cartão de crédito. Hoje em dia mesmo o cartão de crédito é totalmente fiscalizado. Agora é o Pix que tá vindo aí numa remessa de fiscalização também. Então, assim, é um tiro no escuro. Você pode ser pego? Pode. Quando? Não sei. Como são muitos números, é mais difícil. Mas não quer dizer que você nunca vai ser pego. Pode ser pego, sim. Então, pode trazer um transtorno. E é muito importante, então, para a nossa audiência. A gente fala audiência porque a gente tem quem está assistindo, quem está ouvindo, né? Porque a gente está no Spotify, está no YouTube. Para que nossa audiência preste atenção nesses que montaram o MEI, que existe a fiscalização. Com certeza. Né? Principalmente bancária. O extrato bancário ele é um documento fiscal, a gente tem que passar a entender isso. Nós, como pessoas físicas e como pessoas jurídicas, tudo que se transita no extrato bancário ele é uma situação passiva de fiscalização. Então, nós temos que ter esse cuidado com os detalhes, que normalmente são onde a gente deixa passar, acha que é bobeira, sabe? Então tem que ter esse cuidado. A gente falou num programa, não lembro qual que foi agora, por exemplo, a pessoa monta a empresa, antigamente, né? Agora tem o Pix, mas antigamente, quando tinha cheque ainda. Sim. Então ela pegava e dava cheque para almoço, para janta, cheque da empresa, não era o cheque da pessoa física, ou seja, confundia a pessoa física com pessoa jurídica. Mistura de patrimônio. E a gente tem visto isso, que os MEIs estão indo para esse caminho aí, né? Sem organização e muitos, né? Lógico que a gente não estava generalizando, né? Justamente, mas a gente tem visto muita coisa errada. Então, é aquela coisa do brasileiro, querer dar um jeitinho. Então, esse é o objetivo do Novo Comércio Cast, é mostrar que existe o jeitinho, mas que o jeitinho não é o caminho que a gente quer que a pessoa siga. Com certeza, né? Com certeza. Que a gente diz muito, até estou para trazer aqui, uma instituição financeira, é que o banco, o contador, todos esses prestadores de serviços, eles podem ser o melhor aliado seu, mas se você não souber utilizar, daí depois você vai criticar quem? Você vai colocar a culpa no contador e no gerente de banco. É normal. Não é? Então são os dois culpados maiores. A gente recebe muita culpa, viu? Mas assim, porque os bons também pagam pelos maus. Porque igual existe empresário ruim, existe contador ruim. Com certeza. Tem os dois lados da moeda sempre, né? O que você falou da mistura do patrimônio. A gente tem que tomar muito cuidado com esse lance da mistura do patrimônio. A gente está infringindo uma norma contábil quando a gente mistura pessoa física com pessoa jurídica. Esse é um assunto em pauta que eu sempre gosto de trazer. Até, na verdade, ele não é um assunto apenas de conhecimento de empresários, não. Mas até da própria pessoa física. Muita gente utiliza cartão pessoal para custear a despesa da empresa. Não pode. Ou vice-versa, né? O inverso não acontece muito. Mas o custeio pela pessoa física também acontece e não pode. Essa mistura não deve acontecer. Porque a partir do momento que você mistura, se em algum momento acontecer alguma coisa, eu falo que a gente está sujeito a tudo. A gente não sabe o que pode acontecer daqui 2, 3 anos com a sua empresa, né? Você pode passar por um processo de falência, você pode passar por um problema financeiro, você pode passar por uma quebra. Independente. Então a gente tem que fazer uma base sólida, uma estrutura sólida para que, se caso acontecer qualquer outra coisa, a gente não afete a história que aconteceu ao longo do tempo, né? Você não estraga o seu nome, a construção do seu nome. E por que eu estou falando isso? Porque quando você faz essas ações de misturar o patrimônio pessoal com o patrimônio empresarial, além da regra que está infringindo uma norma contábil, segundo, não há uma contabilização. Então, por exemplo, se você paga um boleto pessoa física seu na conta da pessoa jurídica, a contabilidade, quando ela analisa o seu extrato bancário, ela não consegue registrar aquele boleto. Então, ela coloca como uma despesa X. Aquilo influencia no seu resultado. Logo, o seu resultado não é real. Porque se aquilo não pertence à sua empresa, não deveria estar ali, está pagando algo que não é devido. Terceiro, se você sofrer com alguma quebra, com algum estrago que aconteça financeiramente na sua empresa, se o juiz avaliar que ao longo do período houve mistura de capital,
os danos partem para você também como pessoa física. Então, a responsabilidade não fica só na empresa. Já que houve a mistura, ele fala, não, se houve a mistura, você também faz parte da recuperação desse dano. Então, às vezes, as empresas criam uma baita estratégia do contrato social para limitar o que acontece de ruim, para que só a empresa responda, só que a pessoa mistura o capital. Naquele momento, ela perde toda aquela situação que ela criou no contrato social e toma as dívidas junto na pessoa física, entendeu? Então tem que tomar cuidado. Nossa, tá vendo, Emerson? Você acha que você vai montar uma MEI aí, é fácil? É muito complexo. Então, assim... Tem que cuidar dos detalhes. São detalhes. Na verdade, é complexo, mas é simples, né? Se buscar o bom profissional, é fazer o preto no branco. É o arroz com feijão, total. Então, é isso que vocês têm que entender, que montar uma empresa é uma responsabilidade muito grande. Ser empreendedor no país é muito difícil, né? E a sociedade também, às vezes você fala assim, eu sou empresário. A sociedade já te olha de outro jeito, né? Sim. Mesma coisa que a gente está proporcionando aqui no Sindivale, que montou o Novo Comércio Cast. A gente quer trazer os profissionais para que eles entendam, os contabilistas, entendam o que é um sindicato e as vantagens econômicas e sociais de uma discussão de uma convenção coletiva de trabalho, né? Os advogados, mas principalmente os empresários, aqueles que já estão no mercado ou aqueles que estão querendo, né, empreender. Então, assim, Larissa, para nós é de fundamental importância. Eu sei que esse tema a gente pode falar aqui durante, sei lá, meia hora, 40 minutos, tem até conteúdo, 2 dias, viu? né? Tem muito conteúdo. Mas você vai ser chamada para outros programas. O que eu queria também agora saber de você é desse projeto aí, para você contar para nós, porque isso é uma novidade que, assim, a gente nem sabia, você colocou para nós nos bastidores aqui, então a gente quer saber. O Desempreendedor, ele nasceu comigo, da minha história, porque eu senti um pouco de dificuldade quando eu fui empreender, principalmente vindo do poder público. Eu falo que a gente é o meio que a gente vive. E o meio que eu vivi era o meio de servidores públicos, meio de amigos que são CLT, e eu falei, nossa, o que eu faço? Qual é o caminho? Porque, como é a história de 90% das pessoas, você não decide procurar um contador. Você decide procurar pessoas que fazem aquilo e elas te facilitem o caminho. Ó, faz desse jeito que você não vai dar problema, segue assim, faz essa divulgação, expanda desse jeito, invista em publicidade e tal. Só que eu me vi meio sem norte quando eu comecei a empreender. Eu só vi a necessidade pela vontade, por mim chegar no propósito de empreender, de abrir uma contabilidade, mas eu não sabia qual era o passo a passo a seguir, mesmo tendo alguém na minha família que era contador. Mas eu tinha alguém que estava há anos, os pais empreenderam há anos atrás, a realidade era outra. E aí eu senti essa necessidade desse suporte, de direcionamento, de o que eu tinha que estudar. Eu estudava pessoas, eu estudava contabilidade, eu estudava como gerenciar uma empresa. E isso foi acontecendo meio que como todo mundo na porrada, né? A vida foi passando e foi me ensinando como deveria fazer. Só que aí no ano passado eu falei, gente, agora que eu comecei a me estruturar, a empresa tem um nome, hoje em dia a gente já bateu a marca de 100 clientes fixos dentro do escritório. É uma marca difícil, porque hoje em dia... Em 3 anos, né? Em 3 anos. Eu não era ninguém, eu saí do nada, eu não tive pai nem mãe para me colocar ali, foi literalmente a minha vontade, a minha persistência, a persistência do meu sócio que entrou comigo depois de alguns meses. Então, eu senti uma falta de assistência, mas quando aquilo começou a se estruturar, eu falei, pronto, agora é o seu caminho, só que outras pessoas também precisam saber. E como eu sempre tinha uma ligação com o público feminino, não sei, acho que uma forma de falar, eu gostava de interagir. Eu falei, eu acho que o que eu sei pode ajudar outras mulheres. Não só o que eu sei, mas a minha história, o que eu passei, o caminho, o que eu aprendo hoje na contabilidade. Hoje eu convivo com muitas pessoas dentro do escritório. Não só clientes fixos, mas clientes que me procuram para sanar algum problema. Então, eu vejo soluções o tempo inteiro. Soluções, ideias, insights. Eu escuto o tempo inteiro. E essas conexões me fortalecem em muitos caminhos. Eu falei, gente, as pessoas precisam saber o que eu estou sabendo. E aí surgiu a ideia do Design Empreendedora, que eu falei, cara, eu vou transmitir o que eu aprendi para outras mulheres. Talvez com o tempo eu agregue outras pessoas para transmitir conhecimentos que eu não tenho suporte, que eu não tenho entendimento, para agregar nesse projeto. E o projeto começou a acontecer. Primeiro fluiu muito com uma ideia de suporte financeiro a mulheres, que a gente não foi ensinado a ter suporte financeiro nenhum, né? A gente não sabe gestão financeira pessoal.
E dali eu falei, não, eu acho que eu vou incrementar outros assuntos. Empreendedorismo, contabilidade empresarial, marketing, publicidade no Instagram. Então tudo aquilo que eu fui passando e construindo, eu falei, eu vou inserir de conteúdo. E foi acontecendo. E vem acontecendo. Hoje a gente está indo para o nosso 6º encontro. No último a gente quase reuniu 40 mulheres numa sala, numa quinta-feira. A gente sabe como é difícil reunir pessoas, né? E assim, foi incrível, tá sendo incrível. Tá sendo um movimento que tá crescendo organicamente. Eu não tô investindo nada. Vou falar que eu não tô investindo, mas eu boto um tráfegozinho, uma foto, mas coisa mínima. Ao então, seu tempo, né? Exatamente. É literalmente as pessoas se identificando com o projeto e vendo verdade. Porque literalmente existe verdade, porque existe uma história. Sabe? Não é um negócio criado porque eu quero vender algo. Isso pode acontecer? Pode, mas é muito naturalmente. A ideia do projeto é literalmente acessibilidade a mulheres que querem empreender. Que isso já existe muito em muitos mercados, né, e até em muitos grupos. Hoje em dia existe essa forma facilitada de ensinar mulheres. Só que eu não ensino só a empreender. Eu ensino como se preparar para empreender. O que você tem que aprender? Como você pode aprender a gesticular com uma pessoa? Num processo de oferta, como você pode se portar? Será que você tem que olhar no olho? Será que você tem que olhar na mão? Será que tem que fazer as mesmas posições para a pessoa se sentir mais confortável? Será que você tem que dar abertura? Será que tem que ser mais séria? Então, assim, a gente ensina, a gente troca, né, networking, troca ideias ali, insights, desde o momento em que você fala, eu quero mudar minha vida, até o momento que você já tem uma empresa estruturada. Então, o Desempreendedora tem essa caminhada aí pela frente, tem muita coisa ainda para agregar, para ajustar. De abertura, eu iniciei em julho do ano passado, mas a gente expandiu em dezembro do ano passado. Então tem 4 meses aí. E qual, pra gente colocar aqui embaixo, que vai aparecer, como é que vai... @Dizaí Empreendedora. Aí, Emerson. @Dizaí Empreendedora. E tá sendo um sucesso. Vamos lá. E você teve algum depoimento já nesses encontros Vários. aí? Conta um pra nós aí, sem identificar ninguém. No último encontro, eu tinha uns 2, 3 dias anteriores, antes do encontro, eu abri um store e eu falei da facilidade que eu tenho de comunicar no store. Que as pessoas deveriam aprender, porque isso é aprendido. Eu sempre fui uma pessoa tímida. Se botasse eu aqui há, sei lá, 6 anos atrás, 7 anos atrás, eu ia ficar muda no canto só observando, porque eu sempre fui muito observadora. Só que isso eu fui aprendendo, né? A vida foi me botando em circunstâncias, até mesmo pelo poder público, tá sempre na televisão divulgando alguma informação, que eu tinha que aprender a falar, que eu tinha que aprender a me comunicar. Então, assim, me forçaram a isso. Mas eu vi que dá pra ser aprendido. Você não precisa começar colocando a cara ali sem estrutura nenhuma. Mas comece no passo 1, no passo 2, no passo 3. E eu fui falando sobre isso. Aí no Dizaí, uma pessoa no final falou assim, Larissa, eu até me emocionei na hora. Ela falou assim, eu queria te agradecer, porque eu não tinha vendido nada o mês inteiro do meu produto. Só que na hora que eu vi o seu store, eu tive a coragem de pegar o Instagram da minha loja e fazer um store me filmando e falando do meu produto. E ali eu vendi 2 produtos. E ali até me arrepio, olha. E aí eu fiquei muito emocionada na hora. Porque eu falei que eu fiz aquilo sem intuito nenhum. Me veio uma ideia na cabeça, falei, vou abrir o store, vou postar. E ajudou alguém. E ontem mesmo eu tava pensando sobre isso. Às vezes a gente tem uma ideia muito forte, principalmente quem empreende, né? Quem quer empreender. Porque eu vou mudar a vida das pessoas. E eu acho que a gente tem que mudar essa frase para mudar o dia, porque já é o suficiente. Quando você muda o dia da pessoa, talvez você já tenha feito uma transformação gigantesca na vida daquela pessoa. Né? Porque a vida é uma bagagem muito grande pra gente querer mudar. Mas muita gente tem essa mensagem, não, porque eu quero ajudar pessoas, eu quero mudar a vida das pessoas. Mas na verdade, acho que o dia já é o suficiente para você transformar a vida daquela pessoa. Sabe? Bacana você falar isso, porque são 2 palavras assim que você colocou, o principal delas, acho que pra mim é propósito, né? Total. Porque você tem um propósito, e o propósito ele é durante toda a caminhada. O propósito não acontece de hoje para amanhã. Ele tem é uma construção. É uma construção. E a gente vai mudando o propósito ao longo do tempo. Às vezes você acha, meu propósito é incentivar mulheres, mas daqui 2 anos pode ser mais nichado, pode ser incentivar mulheres no ramo da beleza. Então, com o tempo, acho que a gente vai lapidando o propósito. Ele vai se aperfeiçoando. E essa questão das redes sociais, eu acho que o que mais tem chamado a atenção, acho que as pessoas estão fazendo essa reflexão e pelo que eu tenho acompanhado,
Eu acho que você ser quem você é, Total. acho que é muito mais legal do que você tentar passar uma imagem daquilo que você não é. Sim, né? sim, total. Eu falo com muitas pessoas, você fica postando mensagem de autoajuda, mas toda hora que eu chego perto de você está reclamando da vida. Então na rede social sua, assim, eu falo, nossa, e eu falo, eu nunca posto nada de autoajuda, mas eu sempre estou disposto. Todo mundo tem problema. Claro, né? Todo dia tem alguma coisa. Sim. Que você não aconteceu da forma como você queria, mas vamos tocar pra frente, vamos viver o dia. Vamos ver o lado bom, né? É sempre o copo meio cheio, não meio vazio, né? Mas as pessoas às vezes ficam... E acho que esse lance da rede social de ser quem você é, acho que está começando a ter essa mudança, né, na rede social. Então vamos torcer para que as pessoas efetivamente sejam elas, né? Exatamente. E que a gente possa tirar o melhor de cada um. Até mesmo pela conexão. A gente se conecta mais com aquilo que é natural. Aquela pessoa que está muito formosa ali, ela não te prende. Agora, aquela pessoa que está relaxada, que está conversando, você se identifica com aquilo. É como eu disse, eu falei pra você, se eu ficar aqui a todo momento copiando os seus atos, você vai se identificar comigo, porque inconscientemente você vai olhar e falar, opa, tá se parecendo comigo. E você vai dar uma abertura. A mesma coisa são as redes sociais. A conexão acontece por coisas naturais. Tanto que o forçado, ele não dura muito tempo. As pessoas, eles podem te prender num primeiro momento, por alguma informação que ali te captou, mas ele não consegue te segurar. Agora, quando a pessoa é natural, quando ela fala e é dela o que ela fala, a forma que ela fala, pronto, aquilo ali te prende. E você sempre quer manter perto daquilo, né? E essa é a ideia nossa, novo Commerce Cash, não estamos copiando ninguém, né? Então, estamos numa pegada diferente, nichada, a gente está trazendo, assim, porque a gente também percebe que o comércio, ele se comunica com tudo. Sim. Sabe? Então, quando você fala de prestação de serviço, como é que vai ter prestação de serviço se não tiver o comércio? Com certeza. Como que a indústria vai produzir se o comércio não estiver vendendo? Sim. Né? A gente estivemos falando de trazer alguém sobre o turismo. Né? Qualquer atividade hoje humana está ligada ao turismo. Se morrer alguém em Pouso Alegre, vai ter o turismo daqueles que vão vir aqui visitar. E se nascer alguém em Pouso Alegre, também vai vir alguém fazer turismo. E vai gastar no comércio, que vai gerar recursos para prestação de serviço e para as indústrias que vão ter que produzir. Então, essa é a nossa pegada. Larissa, a gente fica muito satisfeito de você ter vindo aqui. Obrigada, deixa as portas abertas. Em nome do Sindivale, do Sindicomércio, eu gostaria de depois a gente conversar nos bastidores, até para esse empreendimento seu, a gente tem um espaço aqui para, de repente, algumas reuniões acontecerem aqui, sabe? Sim. E deixa as considerações finais suas aí, para a gente poder encerrar esse programa apenas, mas terão outros. Terão outros, por favor. Eu agradeço a oportunidade, é sempre bom estar vindo aqui falar um pouquinho do contador, da importância. Vou replicar a mesma frase que eu falei ontem. O contador é a perna da sua empresa. Se você quiser andar mancando, ok, mas isso em algum momento vai te incomodar. Então, se você tem um bom aliado para a vida, você não vai ter problema. E o que o empresário menos quer é problema, né? Ele já tem outros inúmeros problemas de preocupações. Então, procure um bom profissional para estar ao seu lado. Não se acostume, porque eu vejo muita gente se acostumando. Eu tenho há 20 anos e tá bom desse jeito. Então, não se acostume com o básico, porque às vezes o extraordinário tá ali só te esperando, né? Então, aconselho aí as pessoas a sempre procurarem evoluir, até mesmo a mentalidade quanto a isso, que vai valer a pena, tenho certeza. Legal. Larissa, obrigada. Prazer. Muito obrigado. Obrigada. Até a próxima. Até mais.